rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno... Senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. A gente entra no encontro de hoje ouvindo aí, né, começamos aí com Estão em Chororó, no Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo, não é isso? Uma das canções que a gente gosta de ouvir, né, até porque o tema de hoje, o evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 35, Jesus sempre usando a linguagem e o método, enculturando a realidade que ele estava vivendo. Jesus sempre usando o audiovisual. Mas nós, antes de entrarmos no evangelho, a gente vai lembrar duas coisas. Primeiro, ontem em Japeri teve o famoso PED do PT, né? Programa aí, projeto de eleição para a nova presidência. Elegeram aí não sei quem, também não procurei saber, até porque alguns me chamam de petista, mas eu estou fora do PT há mais de 20 anos, pelo que eu lembro, né? Fora do PT, até porque eu não estou aqui para defender o PT. O PT de Japeri atualmente tem um grupo lá de petistas, e eu vou falar isso com muita tristeza, que são mais bolsonaristas do que petistas. Isso eu posso garantir para vocês. Veja o modelo político adotado aí pela Prefeitura Municipal. Terceirização, algumas questões em relação ao trabalhador, mesmo usando o discurso social. Tá igual aqueles cidadãos que são religiosos, que falam de caridade, de pobreza, mas vai ver, são todos ricos, cheios de dinheiro na conta. Ou então aqueles que dizem que são a favor do pobre, mas fica quieto, né? Bom, essa é a verdade, né? O pessoal aí pode querer falar o que quiser falar, mas a verdade é uma só. Então não sei, só soube que teve conflito, teve quebra-pau, houve o uso de gás de pimenta no cidadão, em crianças autistas, ou seja, pelo que eu vi na internet, pelo que eu ouvi, pelo que eu li, eu não vi cena, pelo que eu vi em rede social. Se é verdade, isso tem que ser apurado. Se é mentira, até houve frases chamando uma cidadã negra, né, de macaca, né, a palavra foi essa, cometendo crime de racismo. Então a gente tem que ser apurado, prefeita de Japeri, senhora Fernanda Ontiveros, para que a coisa não fique do jeito que está. Mas também a gente sabe muito bem que esses homens que estão aí compondo o Partido dos Trabalhadores, temos aí que são mais cargos morais do que não sei o quê. Inclusive, a gente fica indignado que há 20 anos atrás, quando eu estava no PT, 22 anos atrás, a gente via esses caras querendo matar a gente. Hoje, bom, deixa eu ficar quieto. Vamos lá para o Evangelho do Dia, que é melhor porque a gente já tem muito problema já, perseguição aqui na rede social de uns bandos de bolsonaristas que não tem o que fazer, críticas de alguns que usam a religião para poder criticar. Bom, deixa quieto que a gente vai acabar ficando triste. Mas o Evangelho de hoje, né? Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 35. A gente não vai deixar ele derrubar a gente. O reino de Deus é como um grão de mostarda, Mateus 13, 31. Jesus não apresenta o reino como um espetáculo, nem como uma dominação, ou seja, show teologia do domínio, show teologia da dominação. Ele, né, da prosperidade, ele revela no cotidiano, nas imagens simples, nas coisas que você faz, nas pequenas coisas. O grão que cai na terra, o fermento que se mistura na massa, em vez de se impor, esse reino germina, ele entra em silêncio, ele espera o momento certo para transformar por dentro. E a pedagogia do pequeno é isso, não é acaso, é uma revelação, como diz o Evangelho de Deus. Desde o início, Deus age assim. Escolhe Abraão, um idoso sem filhos, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Escolhe Moisés, um gago exilado, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Escolhe Davi, o menor da casa de Jessé. Também escolhe, né, Davi no capítulo 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 11 ao 13. E por meio de uma série de coisas, ele vai escolhendo as pessoas. E por meio de uma forma assim, fiel, promete instaurar Israel, restaurar Israel, não Israel hoje, que ataca lá, né, a comunidade palestina, em Isaías 10, 20 a 22. Essa lógica subversiva do Evangelho
nessa lógica subversiva do reino, não se constrói com base nos poderosos, mas nos vulneráveis. Jesus segue essa mesma linhagem. Fala com Jeremias, que vê o ramo de amendoeira, Jeremias 1, versículo 11 ao 12. Como Amós, que mostra um cesto de frutas maduras, Amós capítulo 8, versículos 1 e 2. Fala com o cotidiano. A semente de mostarda que aparece também em Marcos capítulo 4, versículo 30 e 32, em Lucas capítulo 13, versículos 18 ao 19, não representa apenas um crescimento. Ela fala daquilo que nasce do pequeno, da fragilidade, da realidade, da paciência. E fala de verdade a partir da menor de todas as árvores, todas as sementes, quer dizer, cresce até se tornar árvore, onde os pássaros fazem os seus ninhos. Isso ecoa Ezequiel capítulo 17, versículo 23. Também Daniel capítulo 4, versículo 9 ao 12. Profecias que apontam para a restauração e para a colheita de todos os povos. Sabemos que essa árvore que ele fala aqui, ela representa toda a realidade da religião, da fé em Jesus Cristo, que acolhe a todos. Os pássaros é uma infinitude de raças, uma infinitude vamos dizer, de tipos. Já o fermento que Jesus menciona em Lucas 13, 20 ao 21, transforma a massa por dentro, sem fazer barulho, sem fazer tumulto, sem show, como o Espírito que sopra onde quer. João capítulo 3, versículo 8. Como a palavra que penetra em nosso ser. Hebreus capítulo 4, versículos 12. Como o amor que tudo transforma. Lá em Romanos 5, versículo 5. Esse fermento é o oposto daquele dos fariseus que buscava a religião e usava da religião como hipocrisia, a exemplo de muitos que usam túnica, casula, estola, batina, andam com Bíblia embaixo do braço, que falam de unidade, pecam contra a mesma. E a gente vê Jesus denunciando isso em Mateus capítulo 16, versículo 6, também em Lucas capítulo 12, versículo 1. O reino não busca a plateia. Jesus não vai buscar likes ou seguidores. Ele transforma a massa da humanidade com justiça. Isaías 58, versículo 6 ao 8. Com misericórdia, Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 40. Com a esperança, Romanos capítulo 8, versículo 24 ao 25. E também, por que não olhar para nossa mãe, Maria, que acolheu em silêncio, Lucas capítulo 1, versículo 38. Jesus, que nos fala dessa realidade, também aponta também para José, que protegeu e guardou a família sagrada, e através do sonho lá em Mateus capítulo 1, versículo 24, e cuidou de Jesus. E Jesus, que durante 30 anos agiu de forma anônima no meio da comunidade, aí sim começa o ministério depois disso. Sem contar Elias, que encontra Deus não no fogo, não no terremoto, não nas explosões, mas numa brisa suave, lá em 1 Reis 19, 11 ao 13. Ou seja, o reino é assim, age na escuta, no gesto escondido, na partilha da vida, citada em Mateus capítulo 6, versículo 3 ao 4, Atos capítulo 2, 42, 47, entre eles não havia necessitados. Na comunhão real e concreta daqueles que acreditam em Jesus. Tudo isso confronta direto com essa tal teologia da prosperidade, confronta direto com esse mercado de bênçãos, da riqueza, do sucesso, do prestígio, da posição social por seguir o Evangelho. Se o grão de trigo não morrer, não frutifica. Já diz Jesus lá em João capítulo 12, versículo 24. Ou seja, nós que estamos nessa caminhada, nessa pedagogia, nesse projeto, devemos olhar hoje para o Evangelho e perceber que é a partir da simplicidade, que é a partir daquilo que Jesus tem em nosso dia a dia, que ele vai nos convertendo. Por isso que os santos padres da igreja, a patrística, nos fala, né? Santo Agostinho, para encerrar já, não despreze, ele fala isso, não despreze os pequenos começos. Ou seja, a gente aprende isso também, o importante é começar. Comecemos hoje, olhando para esse Evangelho, olhando para a nossa vida, e vendo na simplicidade o que podemos fazer para vivenciarmos de verdade este Evangelho.
Fiquemos com Deus. Peço a você que deixe seu like, faça seu comentário, nos ajude a continuar produzindo e, por favor, reze por mim que eu rezo por você. Eu sou Daniel Nonato. Esta tristeza enche de trevas a natureza. Tudo porque só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno, pra uma casa